Minha gente, e eu que jurei que o episódio anterior teria sido o último tema para falar sobre Nossa Senhora. Bom, o mês de maio foi o mês que a gente falou muito de Maria aqui no podcast Vamos Juntos. É o mês que a gente sempre fala de Maria, também na igreja, em nossas comunidades. E aí, como foi encerrando o mês, eu jurei que os temas sobre Nossa Senhora iam dar uma pausa. Lei do engano. Então veio o Pentecostes, veio a Semana de Unidade dos Cristãos, veio esse tempo forte aí da vida no Espírito Santo e não tem como. Maria está muito relacionada com esse tema do Espírito Santo. Então, o nosso podcast Vamos Juntos não vai ficar de fora também e vamos abordar este tema com vocês. Qual que é a relação de Maria com o Espírito Santo? Tá interessado em saber? Fica ligadinho, continua ouvindo e vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto e é com muita alegria que eu acolho vocês aqui nesse espaço de crescimento da nossa fé, da nossa inteligência de fé. Hoje o nosso tema vai ser esse mesmo, Maria e o Espírito Santo. Como eu falei na introdução, eu jurei que eu não ia falar mais de Nossa Senhora nesse mês, agora que estava começando em junho, né? Porque a gente já falou muito dela em maio, mas não teve como, minha gente. Nossa Senhora continua sendo um tema muito forte, porque a gente não tem como falar do Espírito Santo e não tocar da relação dele com ela. Vocês vão ver, todo o percurso que a gente vai fazer aqui nesse episódio de hoje, não tem como separar o Espírito Santo de Maria, não tem como falar dele sem tocar nela, não tem como falar dela sem tocar nele. Sempre a gente vai encontrar esses dois juntinhos por aí. Graças a Deus. Vocês vão entender o porquê já. Bom, mais uma vez justificando, a minha garganta não tá do mesmo jeito ainda tô num processo de melhora, tomando remedinho, graças a Deus, me hidratando, mas ela ainda tá sofrendo um pouco. Então vocês podem escutar alguma interferência aí de fora, mas isso aí não é problema não, tá? Acho que dá pra gente levar. Pior já esteve. Bom, gente, então vamos começar com esse tema maravilhoso de Maria e o Espírito Santo. É interessante perceber Maria e o Espírito Santo, uma humana e a outra pessoa divina, a criatura e o Criador. Falar dessa relação de Maria com o Espírito Santo é falar de um ponto de encontro entre Deus e a humanidade. Esse tema que eu estou trazendo para vocês está baseado numa pesquisa que fiz e dentro dessa pesquisa eu encontrei um artigo muito maravilhoso que justamente tem esse mesmo tema, Maria e o Espírito Santo, e foi escrito pelo Douglas Pinheiro, que até então era licenciado em Filosofia e era bacharelando em Teologia pela Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo. Esse artigo é de 2010 e ele traz para a gente aqui um tema muito interessante. Eu vou me basear nele, vou fazer alguma leitura, outra da parte aqui do texto dele, e a gente vai comentando também. É muito bom a gente fazer esse tipo de pesquisa, a gente buscar, de fato, entender algumas questões da nossa fé a partir de artigos de teólogos. É muito bacana, porque a gente vai entendendo muita coisa a respeito da nossa fé e vai aprofundando aquilo que a igreja nos ensina a partir dos documentos dela. Mas acrescidos também com essas pesquisas feitas pelos nossos colegas aí, estudantes de teologia e de filosofia. Vamos dar então continuidade aqui à história. Nós estamos falando então de uma pessoa humana e de uma pessoa divina. A relação entre Maria e a Trindade consiste mesmo em ser um mistério. E é um mistério tão grande que deixa a gente super curioso para entender a relação de Maria com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. No entanto, a gente vai se focar aqui hoje na pessoa do Espírito Santo para a gente poder compreender melhor como se deu essa relação, principalmente porque a gente viveu agora o tempo do Pentecostes, estamos aí numa ponte do finalzinho do tempo pascal para o início do tempo comum, e aí a gente encontra essa semana maravilhosa em que a gente falou sobre a unidade dos cristãos e sobre o Pentecostes na igreja. E é muito legal falar dessa relação, principalmente porque, se a gente for parar para pensar, tudo de bom que a gente tem visto em Maria
é tudo obra do Espírito Santo. Então, a relação deles dois é completamente explícita e muito forte. Então, para a gente começar a falar sobre o tema da relação de Maria com o Espírito Santo, então a gente vai logo onde Maria nos apareceu primeiro, que é no texto bíblico. A partir da palavra de Deus, a partir da Sagrada Escritura, é que a gente vai poder compreender como se deu então essa relação de Maria com o Espírito Santo. Olha só, logo no primeiro momento em que o anjo encontra com Maria, ele diz o quê? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, quando ele fala cheia de graça, ele está dizendo que Maria é plena do Espírito Santo. Aí pode vir a nós aquela questão, a pergunta, né? Como é que pode estar plena de graça uma pessoa que possuía pecado sob qualquer aspecto? Seria uma contradição muito grande afirmar que Maria possuía pecado diante das palavras do anjo. Essa saudação já mostra para a gente que a presença do Espírito Santo, de maneira muito particular, acontecia na vida de Maria. O Catecismo da Igreja diz para a gente que o Espírito Santo não apenas é doador da graça, como é a graça por excelência. Então, dizer que Maria é cheia de graça é, portanto, dizer que ela é cheia do Espírito Santo. Logo, sendo ela cheia de graça por ser concebida sem pecado, Maria é cheia do Espírito Santo desde o instante da sua concepção. Aí a gente já falou sobre isso quando nós tocamos no assunto da Imaculada Conceição de Maria, foi um dos episódios aqui também no nosso podcast. A gente já entende que Maria é cheia de graça. Quando o anjo falou aquilo, ela já era cheia da graça do Espírito. Mas não foi desde um dia que ela desejou, não foi desde um dia que ela pediu. Mas, na verdade, ela já vinha, desde a sua concepção, cheia do Espírito. Logo, não tinha como ela estar cheia de pecado, não teria como ela ter cometido pecado. Estava o Espírito Santo em Maria, plenificando ela de graça, e o Espírito fazia isso em virtude da missão do Filho, do Verbo do Pai, da palavra que viria se fazer carne, que viria ao mundo, e que o Filho viria para quê? Para cancelar a sentença da morte pronunciada contra nós por causa do pecado. Então, já que o pecado leva à morte, a santidade, a graça nos leva à vida. E essa graça do Espírito Santo que acontece na vida de Maria vem em virtude de quem? Da vinda de Jesus para nós. Então, Cristo se torna aquela salvação tão esperada por todos e que revoga a pena de morte causada pelo pecado, e isso acontece por causa da ação do Espírito Santo na vida de Maria. Então, quando o anjo diz, Ave cheia de graça, alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo, isso quer dizer, minha gente, que Maria é mesmo aquela mulher cheia da graça de Deus, que é o próprio Espírito Santo. Então, desde sempre no texto bíblico, não foi invenção de católico da Idade Média, não foi invenção de católico da modernidade, isto é palavra de Deus, Sagrada Escritura, Maria já era cheia do Espírito Santo. Senão o anjo estaria mentindo, e o anjo não pode mentir, porque o anjo só está ali para cumprir a vontade de Deus. E se Deus chamou Maria de cheia de graça, quem sou eu para dizer que não? Então, qual a relação de Maria com o Espírito Santo? A gente já vai entendendo que desde a sua concepção, essa relação começou a acontecer. Outro ponto que a gente encontra a relação de Maria e o Espírito é mesmo nesse ponto da encarnação do Verbo. E como é que a gente entende essa relação da encarnação do Verbo em Maria? Bom, minha gente, vamos lembrar, lá no Gênesis, tem um texto logo no comecinho do Gênesis que diz que o Espírito pairava sobre as águas. E aquele caos que acontecia ali foi se organizando a partir da presença do Espírito. A mesma coisa, a mesma obra-prima que o Espírito Santo realizou no mundo, agora realiza em Maria. Então, do mesmo jeito que Deus Pai, em sua grande potência, em seu grande amor, criou tudo, organizou os astros, as estrelas, as luzes, tudo que ele fez foi muito lindo. O Espírito Santo também faz uma obra estupenda, só que não no cosmos fora da humanidade, mas no cosmos da própria humanidade, em Maria. A sua obra-prima é realizada de um jeito muito bonito.
Na primeira criação, Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Na nova criação, Maria disse: faça-se em mim, e o Verbo se fez carne, habitando entre nós, a partir de Maria. E essa fala dela, claro, vem sob inspiração do Espírito Santo. O gesto divino sobre Maria foi o mesmo gesto inicial da criação. É o Espírito Santo quem executa a ordem de Deus, como anunciou o anjo. O Espírito vai descer sobre você e a força do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Isso aí a gente viu em Lucas na fala do anjo, né? Lucas 1:35. É com essa vinda do Espírito Santo sobre Maria, em vista da encarnação de Jesus, que se inaugura um novo tempo então para a humanidade. O Espírito Santo e Maria são então os iniciadores da obra da salvação de Cristo para o mundo. Lindo isso, né? A gente pode até chegar a dizer que a relação entre Maria e o Espírito Santo é o elemento que dá fundação a toda a fé cristã. E também é um modelo da igreja para o mundo. O papel de Maria para a humanidade é o papel da igreja. Assim, tudo que o Espírito manifestou e realizou em Maria é o que ele pretende realizar na igreja. Foi em Maria que o Espírito conseguiu desenvolver e manifestar o Cristo para o mundo. Assim, a gente pode entender, do mesmo jeito que o Espírito Santo é o portador de Cristo para Maria, Maria então se torna a receptora de Cristo e é a portadora de Cristo para a humanidade. Então Maria aqui é a cristã por excelência. A partir daí, mais uma vez, a gente pode reafirmar a certeza de que não tem como falar de Maria sem relacioná-la com o Espírito Santo. Não tinha como eu encerrar os assuntos sobre Nossa Senhora aqui no nosso podcast, pelo menos no mês de maio, né? No finalzinho ainda estamos pegando aqui o comecinho de junho, na rabeta de maio e o comecinho de junho. Não tinha como a gente tocar em Maria sem falar do Espírito Santo, porque a relação dela está muito forte, principalmente a partir também da encarnação de Jesus. Esta presença efusiva do Espírito Santo na vida de Maria é ainda um ensaio, um prelúdio de um momento posterior, igualmente marcante para a vida da igreja, inclusive a gente viveu esse momento recentemente, que é o Pentecostes. Não será então à toa a presença de Maria em alguns momentos pontuais de referência ao Espírito Santo no Novo Testamento, como nos diz nosso amigo Douglas aqui nesse artigo. Para falar de Pentecostes, a gente pode começar a partir de um contexto do Espírito Santo na palavra de Deus. De modo gradativo, Deus foi se revelando ao ser humano a partir do decurso da história. Ele começou se revelando a Abraão, depois de maneira mais incisiva nos profetas, também através de Moisés, porém Deus fez conhecer a sua lei e a sua vontade prática na vida humana em Moisés. A palavra de Moisés era incontestavelmente tomada como palavra divina, porque o povo tinha certeza de que o Espírito de Deus estava nele. Assim nos demonstra o livro dos Números, ao narrar a ocasião curiosa na qual Deus resolve tomar o seu Espírito que estava sobre Moisés para reparti-lo a 70 anciãos do povo. Esse grupo dos 70 começaram então a profetizar por impulso do Espírito de Deus. Inclusive, 2 do acampamento que não estavam no grupo previamente selecionado no momento da efusão também fizeram isso. O desejo por um derramamento do Espírito de Deus sobre a humanidade já é muito antigo e os profetas confirmam esse desejo, comunicando a promessa divina de derramar sobre toda a humanidade o Espírito de Deus. Quando no livro de Joel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo e os vossos filhos e filhas profetizarão. Essa promessa confirma que o desejo de Moisés era, na verdade, um desejo do próprio Deus, que por meio do Espírito Santo deseja instaurar uma nova relação com a humanidade. Não uma relação de distanciamento, mas uma relação de muita proximidade, como é o que a gente sabe que é a relação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se relaciona de longe, ele sempre se relaciona de pertinho. Ao chegar o tempo do cumprimento dessa promessa de enviar o Espírito sobre todos os filhos e filhas de Israel, essa mesma profecia se efetiva em ninguém mais senão em Maria.
O Novo Testamento não nos traz trechos tão numerosos sobre Maria, mas a maioria dos que a gente consegue ler, todos eles encontram fatos em que ela e o Espírito Santo estão ali, juntinhos. O anjo lhe anuncia a encarnação com os dizeres: o Espírito Santo vai descer sobre você e a sombra do Espírito vai te cobrir. A descida do Espírito sobre Maria já é um primeiro Pentecostes cristão, porque não é uma vinda do Espírito aos moldes da ação profética do Antigo Testamento, mas é uma efusão do Espírito em vista da introdução do Filho de Deus na vida do ser humano, nesse caso, na vida de Maria. O que o Espírito realiza em Maria é o que ele vai realizar mais tarde nos apóstolos em Pentecostes, e é o que ele realiza ainda hoje na vida de todos os que acreditam em Deus. A promessa da efusão do Espírito Santo continua em Joel 3 e, desejada por Moisés, se cumpre em Maria de modo a ser por etapas. Você vai entender essas etapas. Ela recebe a anunciação e a profecia como evidência dessa efusão. Ela o recebe na anunciação e a profecia, como evidência dessa efusão, vai acontecer na casa de Zacarias e de Isabel, com a emissão dos termos do Magnificat, que a gente lê em Lucas 1, de 46 a 55. As palavras que Maria pronuncia anunciam futuros acontecimentos. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, o que faz dela uma autêntica profetisa do Espírito. O ato de Deus de repartir o seu Espírito, como fez antigamente no acampamento lá de Moisés, se repete agora por ocasião da visita de Maria a Isabel. Estando Maria, então, cheia do Espírito Santo, e sendo ela também a morada de Cristo encarnado, comunica com sua simples presença e saudação o Espírito Santo a Isabel, que dele também ficou cheia. Ela e João em seu ventre, quando Maria acaba chegando na casa dela. Estando João desde o ventre cheio do Espírito Santo, também comunica ao seu pai Zacarias 8 dias após nascer. E esse se coloca a profetizar de tal maneira como Maria tinha feito. Também aos pés da cruz, quando Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, num gesto de movimento trinitário, Jesus, o Espírito e o Pai, Maria também estava ali, presente como testemunha. E de pé, eu gosto de sempre dizer isso, lá em Lucas 23, 46. Quando chega na casa de Zacarias, Maria dá um testemunho daquilo que Deus tinha feito nela com os dizeres: porque ele olhou para sua pobre serva. O poderoso fez em mim grandes coisas, e santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração. Isso aí a gente lê em Lucas 48, versículo 49. O ato de Maria em testemunhar é do mesmo jeito uma evidência da efusão do Espírito Santo novamente, uma figura do que aconteceria em Pentecostes, conforme a promessa do próprio Cristo ressuscitado. Mas descerá sobre vocês o Espírito Santo e vos dará força, e vocês vão ser minhas testemunhas. Isso a gente leu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Constata-se que em Maria, Deus encontra pela primeira vez a sua morada, e nela começam a se manifestar as maravilhas de Deus, que o Espírito Santo vai realizar em Cristo e também na Igreja. A presença então de Maria lá no cenáculo, com os apóstolos, no dia de Pentecostes, serve como testamento de que o que ali estava para acontecer com os discípulos não era distinto do que já havia acontecido com Maria. Esse fato todo mundo já aceita desde os tempos da tradição da Igreja, uma vez que a iconografia, ou seja, todos os ícones que são apresentados, sempre mostram em diversas pinturas a efusão do Espírito Santo em Pentecostes, com Maria posicionada no centro, apresentada como modelo de discípula plena do Espírito Santo. Acontece então ali, em Maria, naquela manhã narrada pelos Atos dos Apóstolos, a revelação da Trindade, que a partir de agora é conhecida como tal pela Igreja. A Trindade que vai se revelando à Igreja, assim como tinha feito em Maria, em que o Pai fez maravilhas, em que o Espírito fez nascer o Filho, a presença de Maria no cenáculo serve para indicar que as primícias do Espírito Santo, por ela recebidas, são agora a herança de toda a Igreja. É nesta qualidade
que ela está presente com os 12 apóstolos na aurora dos últimos tempos, que o Espírito Santo começa a inaugurar em Pentecostes com a manifestação da igreja. É isso aí, minha gente. Então, a relação de Maria com o Espírito é total. Maria e o Espírito Santo são extremamente relacionados porque o Espírito Santo sobre o povo de Deus é promessa a se realizar. É profecia que se cumpre. E se cumpre da melhor forma, na melhor pessoa, do melhor jeito. O Espírito Santo em Maria nos traz o Filho Jesus, que é enviado para a nossa salvação, enviado pelo Pai. Então a relação do Espírito Santo com Nossa Senhora é algo tão lindo e também tão inspirador, porque também em nós essa ação deve acontecer. A relação do Espírito Santo com Maria deve ser a relação do Espírito Santo com a gente também. Do mesmo jeito que primeiro Maria recebe e depois aqueles 12 recebem, a gente também vai continuando essa missão. Devemos então observar a relação de Maria e do Espírito não para achar bonito e de longe, mas para a gente se inspirar em viver também do mesmo jeito, já que Maria é o principal modelo da igreja para nós quando a gente olha para Jesus. Então, nos inspiremos cada vez mais nesse exemplo de Maria. Eu quero mais uma vez pedir que você continue fazendo suas pesquisas também, estudando sobre isso, do mesmo jeito que eu tenho feito minhas pesquisas para o podcast Vamos Juntos e outras atividades. Faça também essa pesquisa, estude, conheça ainda mais. O Espírito Santo nos dá os dons justamente para a gente poder entender melhor a sua ação em nossa vida e testemunhar. Então, quero agradecer desde já porque o Douglas Pinheiro deixou esse texto aí disponível na internet, onde todo mundo pode ler. Basta você pesquisar artigo Maria e o Espírito Santo de Douglas Pinheiro. Você vai encontrar todo esse texto aí, tem muito mais que ele escreveu. Eu só fiz esse recorte assim para a gente poder entender um pouco mais sobre o tema de hoje. E quero muito agradecer a todos vocês pela audiência. Continuem escutando o podcast, divulgando o nosso podcast Vamos Juntos e vivendo, graças a Deus, cada vez mais passos profundos na sua fé e no conhecimento daquilo que Deus tem para nos revelar. Apoie-se sempre na palavra de Deus, esteja sempre junto desse grande auxílio que é a palavra em nossa vida. A partir do estudo verdadeiro da palavra, a gente vai conhecendo o que é que Deus quer com a gente. Bom, a vinda do Espírito Santo sobre toda a comunidade cristã que se iniciou em Maria não é para outra coisa senão para nos santificar. E de que forma você tem se aberto à santificação do Espírito Santo em sua vida? Será que, como Maria, nós estamos totalmente disponíveis à vontade de Deus? Se ainda você percebe que não está tanto, está na hora de pedir a intercessão dela. O mês de Maria acabou, mas a sua intercessão continua sempre na igreja. Continue se apegando a ela como um bom devoto e continue permitindo que a santidade que Deus quer para você continue acontecendo em sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe pela intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no próximo episódio do podcast Vamos Juntos. Espero por você, hein? Até lá, estuda, reza, continua dando testemunho de devoção à Virgem Mãe de Deus sob a ação do Espírito Santo. Um abração e nos encontramos em breve. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.